19 horas em Brasília, em BH, de BH para o mundo, de BH ao vivo e a cores, tio Clésio BH na área. Vamos que vamos, mais uma live? Te aguardo aqui, te espero aqui pra gente fazer essa live super especial. Hoje com a Isabela Correia Barcelos, isabela.c.barcelos e agora com um novo Instagram, Isabela Barcelos Psicologia, o Isabela com dois L's, dois Instagram. Ela já está na área, hoje a gente vai bater um papo muito top aí sobre o poder do autoconhecimento e alguns caminhos para alcançá-los. Vamos que vamos, já vou te chamar, Isabela, bem-vinda. Eu vou só mandar uns aviõezinhos aqui, te peço que faça o mesmo. Se você não sabe, é essa setinha aí. Pega a setinha e manda pra galera toda. Eu tô mandando aqui uns 500 pra gente encher essa sala. Vamos que lá, vamos que vamos, galera. Live muito especial nessa segunda sem lei. Segundou com o tio Clésio BH. Vamos lá. Isabela, psicóloga clínica, pós em psicologia existencial humanista, consteladora familiar e tudo mais. Ela vai conversar, vai falar tudo pra gente. Manda aviãozinho aí e vamos que vamos. Só mais um minutinho, Isabela. Técnicas terapêuticas, psicoterapia e tudo mais. Vamos chamá-la, vamos começar, não vamos perder tempo. Já está aqui a Isabela, aceitar. Vamos que vamos, Isabela, vamos que vamos, segundona. Olá, Isabela. Boa noite, Clécio, tudo bem? Boa noite, bem-vinda Muito a mais obrigada. uma live. Obrigado por ter aceitado aí, por passar esse tempo com a gente aí, falar do seu trabalho, das suas especialidades aí. Muito obrigado, viu? Eu agradeço o convite, super especial. Aceitei com muita Joia, gratidão. joia. Ô, Isabela, então vamos começar do começo. Conta pra gente um pouco da sua história aí pra gente. Fala aí quiser contar desde quando nasceu, brincadeira. Mas conta aí do período que você quiser aí. Conta pra gente a sua história, se apresenta pro pessoal te conhecer. Bom, então vamos lá. Meu nome é Isabela, eu sou psicóloga clínica há 15 anos. Eu formei pela PUC Minas. Ah, E depois legal. de formada pela PUC, eu fiz uma especialização em psicologia existencial humanista pela FEAD. E Ah, depois, já trabalhando há algum tempo já com a psicologia, com a psicoterapia clínica, que é a minha especialidade, ah, eu fiz alguns cursos para aperfeiçoar tanto o atendimento no consultório, quanto para usar aham, essas técnicas de formas isoladas para quem não quer participar do processo psicoterápico, mas que quer um diagnóstico ou uma percepção, hum, uma ampliação da visão, que foram os cursos de constelação familiar, pela Imensa hum, Vida, o curso do Mahalila, que é um jogo hindu de mais de 3.000 anos, pelo Instituto Mahalila, com a Denise Mascarenhas, e agora eu também estou no processo de formação da análise corporal pelo Corpo Explica. o corpo explica. É. Bacana, eu já entrevistei a Denise Mascarenhas. Você Ah, fez uma ralila com ela. fiz. A Denise era minha dupla da faculdade. Nós formamos juntas em psicologia e eu Ah, que legal. fui terapeuta da primeira turma do curso de Mahalila da Denise. Ah, que bacana. Eu já fiz um curso de falar em público, ó, um bom tempo com Oratória. ela, oratória. Foi aí que eu a conheci e depois vi os outros trabalhos que ela desenvolve, né? Lá com aquele negócio de xamã, um negócio de índio, O que eu não sei o que que é. xamanismo. Xamanismo, eu acho. É. Eu entrevistei, mas eu entrevisto tanta gente que eu não. É muito detalhe, né? Não, mas Mas você ela é lembrou bem muito. dela.
ela é muito capacitada, né? É. Desenvolve vários trabalhos. E o Marra Lila, praticamente ela que trouxe, né? Aqui para BH, não sei, para mim. Ela tem Foi um o, instituto ligado a isso, né? sim, a Denise, ela pegou essa técnica que existe há mais de 3.000 anos e ela Ah, transcreveu o livro do o ah, original do exato. sânscrito para o português, mantendo e honrando toda a história dessa técnica. Da E técnica. depois ela reescreveu um livro com relendo Mahalila. Então ela fez um novo Aí já foi, tabuleiro. ela traduziu do negócio, onde nasceu, né? O descobrimento do negócio. Sim. E depois ela fez já ir abordando a filosofia dela mesmo, assim, que ela Ela fez uma interpretou. releitura, de acordo A com todos os releitura. conhecimentos dela, ela aperfeiçoou o jogo, criou um novo tabuleiro, fez cartas projetivas do Ah, jogo, ela ah, aliou a aromaterapia com a Laszlo, então para cada situação lá tem um óleo essencial de tratamento. Então, assim, que bacana. ela trouxe, assim, era um jogo muito pouco conhecido aqui no Brasil, então ela está Ah, expandindo com muita morosidade a nova técnica. E eu faço parte da primeira turma dela, a de práticas primeira formadas. sua. Práticas, o quê? Tem hora que dá umas Mahalila, picadas no que você fala. uai, Tem sim. hora que dá umas picadinhas, mas tá bom. Vamos continuar. Vamos assim, decifrar cada coisa. Sim. Essa pós que você fez em psicologia existencial humanista, como é que seria? Qual o tipo de trabalho? Como é que você faz? Ela é uma Essa abordagem pós que você fez. a abordagem da terapia humanista, ela é uma das abordagens da psicologia tradicional, da psicoterapia, né? Tem a psicanálise, a terapia comportamental, a neuropsicologia. Hum, Então, eu fiz a abordagem de psicologia existencial humanista, que trabalha muito com o método da fenomenologia, da escuta compreensiva, empática, da hum, não direção, porque algumas técnicas elas são muito diretivas dentro do consultório. E a abordagem ah, humanista, ela é uma técnica um pouco menos diretiva, e ela trabalha muito com a questão do sentimento, da presença, é, hum, do aqui e agora, do que acontece ah, no momento de vida da pessoa. certo. Porque a pessoa forma em psicologia, ela dá uma pincelada em tudo, né? Em todas as técnicas, é isso? E aí ela Isso, vai se aprofundar depois. isso. Aí cada um escolhe uma área da psicologia. Existem várias, né? Psicologia organizacional, a educacional, a psicologia clínica, jurídica. Então, assim, além das áreas, que são diversas, ainda tem o Hum, aparato teórico, que também são diversificados hoje. são diversificadas. A psicologia clínica é a que você atua, já tem 15 anos, que é aquela Sim. de A clínica, do de consultório, terapia e tal, de da psicoterapia. consultório. Isso. E essa humanista vem para ajudar, né? A existencial humanista vem para agregar já o que você faz ali na terapia. Ela, na verdade, ela é o que me orienta durante o processo de escuta, né? Porque ela me traz alguns Hum, conceitos, algumas compreensões do que é o ser humano, do que é a vida, qual que é o processo que ele sei. tem que passar para poder, né, assim, curar as dores, ter o Ah, aperfeiçoamento de vida. Então, é baseado nesses valores da psicologia humanista que eu conduzo a sessão da terapia no consultório. legal. O seu consultório é na Prudente, né? Cidade É, Jardim? isso. Hoje eu estou atendendo na Prudente de Moraes. Você quer falar o endereço todo? Ou não precisa? É, No seu site tem, né? No seu. tem, mas se quiser depois eu não sei como é que fixa aqui ainda não, mas eu vou aprender, fixar Não, o endereço tranquilo. daí. E É. eu queria falar Então também que é na Prudente, na Avenida Prudente de Moraes. No 900 seu Instagram, eu vi que você criou, não sei se foi hoje, mais recente, o Isabela Barcelos Psicologia, né? isso. Foi até Eu lá que queria eu vi o até, endereço certinho. é, eu queria até completar um pouquinho, porque a minha Hum, base, ela é humanista, só que depois que eu estudei a não. constelação, o Mahalila também e a análise corporal,
eu trabalho muito Hum. com os conceitos da psicologia sistêmica, que não consegue Ah, mais sim. trazer só o conceito para o indivíduo. Hoje, quando eu olho para o meu paciente, que a gente faz as leituras, que a gente faz Ah, o trabalho no consultório, eu já hum. expando também para além do indivíduo. Aí a gente já avalia todas as relações, como é que o sistema dessa pessoa funciona, como é que ela está inserida em todos os seus meios. Então, essas novas técnicas também, além de serem ferramentas que podem ser usadas de forma isoladas, elas me trouxeram também um aparato maior para ampliar minha percepção em relação aos meus clientes, né? Já é a Ah, psicologia legal. sistêmica, ela já existe há muito tempo, ela era muito pouco difundida na faculdade. Eu tive uma matéria só de sistêmica e hoje eu A trabalho muito também sistêmica. com a psicologia Ah, sistêmica. legal. Joy, você já falou, mas a gente vai aprofundar mais, porque eu comecei aqui na psicologia, a primeira pós que você fez. Aí nós vamos passar agora para a constelação familiar. Como é que é esse trabalho? Você diz que tudo isso que você estudou, né, esses cursos, tudo vai te ajudar lá no seu trabalho, no consultório, né? Sim. Que você acaba abordando o sistema todo, o indivíduo como um todo, né, familiar e tudo mais. Mas detalhe um pouco mais sobre essa constelação familiar, como que funciona? Tá. Eu vou falar um pouco da constelação. Para começar, eu vou falar muito brevemente de quem foi o fundador da constelação familiar. Eu falo, não sei nem se é certo falar fundador, porque ele foi um teórico, uma pessoa que pegou um pouquinho de Aham, cada conhecimento que já existia e compilou aham. esses conhecimentos e criou a constelação E deu o familiar. nome de constelação familiar. Pegou técnicas que já existiam, como psicodrama, como terapia, Hum, alguma coisa, várias psicanálise, a fenomenologia, inclusive, que é a que eu fiz a pós-graduação, que foi existencial fenomenológica, humanista. Então, o Bert Hellinger, ele era um ex-padre, ele era teólogo, filósofo, médico, ele pegou vários conhecimentos de diversas áreas e começou a hum, observar que no tratamento dos seus pacientes existiam algumas sei. coisas que eram universais. E ele teve uma experiência durante 16 anos numa tribo africana dos Zulus, e ali ele ficou inserido. Ele começou como observador e ele participou muito da rotina, de tudo que estava acontecendo é, ali naquela tribo por 16 anos. E ele observou que ali fluíam coisas muito bem, assim, sem emaranhados, que a gente chama de emaranhados sistêmicos, depois eu falo um pouquinho disso, que Ele se tornou um pesquisador ali naquela tribo é, ali. era um pesquisador Uhum, participante, né? Porque ele ficou 16 anos inserido ali. Então, ele sei. teve a oportunidade de observar a fundo como que as Uhum, relações sistêmicas se davam naquele meio. E aí, juntando o uhum. conhecimento dos atendimentos que ele tinha, né, fora dali também, ele percebeu que para um sistema fluir, para um sistema ser saudável, existiam 3 ordens universais que deveriam ser respeitadas nesse sistema, que são as Sei, ordens do pertencimento, da hierarquia e o equilíbrio entre dar e receber. Depois, se quiser, eu falo um pouquinho mais sobre isso. sei. E quando uma dessas 3 leis elas são desrespeitadas, elas ficam desequilibradas, ocorre o que a gente chama de emaranhado sistêmico, que são os conflitos, as doenças, as repetições de Uhum. destino, os padrões adoecidos, um monte de situações. Então, na constelação, quando a gente vai constelar uma pessoa, Repete as 3 leis de novo. são as 3 ordens do amor, são as 3 leis, tá? Do pertencimento, Ah, da hierarquia e o equilíbrio entre dar e receber. hum, sim. Se eu estiver falando rápido, você Dar e receber. me freia. O equilíbrio, né? Equilíbrio Bacana. entre dar. Aí, a partir dessas 3 ordens, né? 3 leis aí, ele criou. Ele percebeu que que todos os sistemas, eles possuem essas 3 ordens. Quando essas ordens Certo. elas são respeitadas, o sistema é saudável. Se uma dessas 3 ordens ou as 3 ordens estiverem sendo desrespeitadas,
ela vai acontecer o que a gente chama de emaranhamento familiar, que é a questão do adoecimento, das dificuldades, dos emaranhamentos sistêmicos que a gente chama, que são os conflitos geracionais, conflitos que acontecem entre gerações, conflitos que estão acontecendo ali naquela geração que a pessoa está participando no momento, que ela vivencia. Então, Entendi. ele percebeu que se essas leis são respeitadas, a vida da pessoa flui. Se tiver um desequilíbrio, tiver um desrespeito nessa lei, vai acontecer alguma coisa no sistema familiar que vai adoecer. É o que a gente chama de adoecimento. Então, na constelação, quando a pessoa traz uma questão para ser vista, a gente abre o campo da pessoa, que a gente chama de campo morfogenético, e ali dentro daquele campo existem as memórias dos membros daquela família, sejam eles dessa geração ou de gerações anteriores. Então, quando a gente começa a constelar, fazer o arranjo da constelação, ali mostra pra gente padrões inconscientes que estavam agindo, atuando na família e que muitas vezes a pessoa não percebe. Então, a gente percebe qual dessas leis podem estar sendo ignoradas ou desrespeitadas. É como se fosse um Uma diagnóstico. pergunta aqui, ó. Você pode dar exemplo de algum desses desequilíbrios? Posso. Por exemplo, a ordem do pertencimento, o que significa a ordem do pertencimento? Bert fala que todas as pessoas da família, todas, de todas as gerações, independente do que ela fez, de qual foi o destino dela, se ela foi vítima, se ela foi algoz, se ela chegou a nascer, se ela foi abortada de forma natural ou provocada, não interessa. Todas as pessoas do seu sistema, elas têm que pertencer. Elas pertencem, elas têm o direito de existir dentro daquele sistema. Então, ele fala que quando existe a exclusão de qualquer um desses membros, vai dar emaranhamento familiar. E o que a gente pode chamar de exclusão? A negação por si, completamente, falar esse ser não pertence, através da crítica, do julgamento, do não falar sobre, do não reconhecer, o desrespeito das pessoas daquele sistema já caracteriza exclusão. Então, para um sistema funcionar, é como se todos os membros que passaram antes e que se sacrificaram, que tiveram o destino e deram a vida para que nós pudéssemos estar aqui, eles têm que ser vistos, reconhecidos e pertencidos. Então, a gente não deve excluir ninguém do nosso sistema. Você não é obrigado nem a conviver com a pessoa, porque muitas vezes uma pessoa que te fez mal está na geração e está viva, você não tem que conviver, mas você tem que respeitar o lugar dela ali. E quando morreu, a mesma coisa. Entendi. E aí, aí você deu um exemplo do pertencimento, aí um desequilíbrio no pertencimento, né? Sim. Eu não sei E se os ficou outros, claro. hierarquia e equilíbrio de dar e receber. Tá. Na hierarquia, o que é a hierarquia? A hierarquia diz que quem chegou antes, ele precede quem veio depois. Então, é o respeito pelos mais velhos. Os filhos devem respeitar os pais como grandes, eles são menores do que os pais, assim como os pais são menores do que os avós são grandes em relação aos pais, e assim por diante. Sim. Então, a hierarquia significa reconhecer o lugar que eu ocupo, qual é o meu papel no meu sistema. Onde que ocorre desequilíbrio na hierarquia, por exemplo? Quando os filhos tentam ser pais dos pais, quando os pais tentam ser pais dos avós, quando os companheiros, por exemplo, que deveriam ser cônjuges e são iguais, eles querem ser pai ou mãe um do outro, ou querem ser filhos do parceiro. Então, nessa questão da hierarquia, existe o desequilíbrio aí, quando a gente não respeita a questão da igualdade entre pares e o maior que precede quem veio depois. Entendi. Isso até com irmãos também? O irmão mais velho com o irmão mais novo? Sim, o irmão mais velho precede o mais novo. Porque tem precedência. Entendi. E o equilíbrio de dar e receber? Como que seria um exemplo de desequilíbrio? Tá, eu vou falar o que é o equilíbrio entre dar e receber, que eu acho que esse é o mais fácil de entender, porque
toda relação, ela tem que ter um equilíbrio entre dar e receber. Você tem que dar na Aham. mesma proporção em que recebe, e quem recebe tem que retornar para quem dá na mesma proporção também. Quando um Seria a doa muito, reciprocidade entre um e o outro, entre isso, o o dar e receber, equilíbrio, entendi. O isso. equilíbrio. Tem que ser um equilíbrio. As relações elas têm que ser equilibradas. A gente tem que dar na mesma proporção que a gente recebe, né? E Um permitir exemplo. receber também. Deixa eu só completar aqui. A única relação que não existe equilíbrio entre dar e receber é entre pais e filhos. Por quê? Ah, Não existe nada que os filhos façam que vai retribuir para os pais a vida. Então, essa relação é a única relação que existe um desequilíbrio natural que nada vai fazer equilibrar. Porque a vida, ela não tem entendi. retorno. Não tem preço. Não tem preço. Não tem nada que Então pague não a tem vida. nada que o filho faça que vá retribuir o que o pai e a mãe fizeram. Não. O que ameniza, o que é o objetivo e o desejo dos pais, é que os filhos honrem a sua vida, vivendo a sua vida da maneira mais próspera, plena que ele puder. O que equilibra um pouco isso é o filho ir para a vida, é abraçar seus projetos de vida, ter sonhos, realizar coisas, casar, ter filhos para passar a vida adiante. Quem não quer casar e não quer ter filho não tem problema, mas tem que ter um projeto de vida. Uma forma de retribuir, ou seja, nunca vai retribuir, mas uma forma que os pais veem de ter uma retribuição é os filhos ter uma vida plena, saudável, abundante, um projeto de vida É seguir com para a vida. propósito e tudo mais. É, Seguir para a vida. é seguir para a vida. Quando um filho não Aham, segue para a vida, ele não está honrando a vida que ele recebeu. Então, entendi. isso gera mais desequilíbrio ainda. Então, entre casais, por exemplo, quando um doa mais, ou até entre irmãos, quando um doa mais e o outro recebe muito, existe um desequilíbrio nessa relação e provavelmente ela não vai dar certo. Primeiro, porque quem doa muito vai achar que o outro não está retribuindo. E quem recebe muito fica incomodado porque está recebendo demais e entra num lugar de indignidade, de incapacidade. Existe uma Hum, raiva inconsciente porque é como se o outro só desse e ele não conseguisse sustentar a própria vida para poder dar de volta. É como se fosse uma criança. Uma relação de um adulto com uma criança, onde o adulto dá, e a criança não tem capacidade de retornar. Então, de a relação retornar. não está certo. Ela vai ficar desequilibrada, porque não vai ter essa relação madura, adulta, entre as pessoas de se completarem e se equilibrarem. Então, vai dar problema. Certo. E isso você está falando dentro da família, né? Do sistema familiar, do ciclo O familiar. sistema familiar pode ser com um cônjuge, pode ser com um amigo, pode ser numa relação de trabalho. Isso tudo, Ah, o sistema não é um sistema só familiar. Não é só pai e mãe, entendi. não é só isso. Isso serve, o sistema de pertencimento é para o sistema familiar, tá? Certo, Aí é para o sistema familiar nuclear e para o estendido. Então, isso certo. tem que, né? Aí nós estamos falando mesmo da família mesmo. É, Agora, quando vai para a hierarquia e o dar e receber, já entra, já a expande. comunidade expande. Sim. Principalmente, por exemplo, a hierarquia é muito importante dentro de uma empresa. O Uhum. fundador da empresa, ele é soberano. Ele tem que ser reconhecido e respeitado como precedente total. Qual foi a história dele? Ele tem que ser honrado ali. A pessoa que chegou antes da gente, o cargo que ela ocupa, aí a Uhum. questão da hierarquia tem a questão do tempo e tem a questão da ocupação, quando se diz de empresa. De Então, cargo, de função, né? é, existe essa Que questão a da hierarquia. pessoa pode entrar hoje na empresa e já entrar como chefe lá de um monte de Sim, gente. aí a hierarquia funcional tem que ser respeitada, mas ele também vai respeitar o faxineiro que está ali há 20 anos e faz parte da história da empresa. Bacana, E ele não vai ter entendi. hierarquia em relação à função, mas ele é uma pessoa que veio antes na empresa, ela conhece, ela sabe muita coisa que está acontecendo ali, ela pertence àquela empresa. Entendi. E esse Eu não dar e sei se está ficando receber, claro. co-
Não, tá ok, tá dando para entender. O dar e receber, você explicou o que que é tal, né? Dos irmãos, do pai e tal. Mas o que que seria mesmo o dar e receber? É material, afetivo, tudo? Tudo, tudo. Material, afetivo, na intenção. Porque que acontece muito? Existem outras ordens, que eu não vou falar agora, que são as ordens da ajuda também, inclusive, que quando a gente Ah, vai ajudar alguém, a gente tem que tem que ter muito cuidado, muito respeito na ajuda, porque quando a gente faz além do que o outro pede ou quer, inclusive, a gente está desrespeitando aquela pessoa. Muitas vezes, quando a gente está entendo. praticando caridade, está fazendo muitas coisas, a gente está desrespeitando a história, o destino que é da pessoa, porque a gente não aceita aquele destino dela. Aí a gente fica tentando mudar a vida da pessoa. Então, a gente também está Entendo. interferindo no destino dela. Então, a questão do o equilíbrio entre dar e receber, ele é para todas as relações. E em todos os aspectos. O material, o Uhum. financeiro, a forma de tratar o outro, como você enxerga o outro, ele precisa, ele é um coitadinho, eu tenho que dar para ele. Então, assim, é muito amplo. Então, o equilíbrio, ele tem que ser tratado como dois adultos saudáveis, quando são dois adultos se relacionando, para saber que existe ali uma contrapartida igual, é parceria, é compartilhar. Não é um Se eu fazer e o ajudo, outro. se eu ajudo financeiramente uma pessoa para dar uma certa dignidade, ela tem que dar um retorno, né? Ela também tem que dar a contribuição dela de querer mudar, de querer progredir e tudo mais. A ajuda sempre tem que ser dada respeitando a dignidade do outro e não como um coitado. Eu não estou dando Como um porque ele coitado. não tem capacidade de dar. Eu vou dar para promover a capacidade dele ter sozinho, sem a minha pessoa. E aí entra um problema Entendi. muito, muito ruim, muito difícil, porque muitas vezes essa relação desequilibrada dos pais entre dar e receber, eles não ficam contentes em ter o desequilíbrio só por ter dado a vida. Eles continuam querendo dar tudo para os filhos. Uhum, Eles ficam numa necessidade de uhum, manter a sua. De serem necessários para os filhos. Eles não querem se tornar desnecessários de jeito nenhum. Então, eles vão dando para os filhos, para não faltar, por medo dos filhos não conseguirem, porque eles não querem que os filhos passem pelo que eles passaram. E aí começa a construir uma relação de indignidade com o filho, que custa para poder indignado. criar asa e sair dali, porque os pais ficam dando, e eles ficam recebendo de forma passiva e não conseguem ir para a vida. Não consegue ir para a vida. Aí há o desequilíbrio, né? O pai não se Sim, contenta em ter dado a vida, que já é tudo, né? Já é o tudo, máximo, que é o máximo que ele né? poderia fazer. E aí continua dando, e o filho não está dando a contrapartida, né? Às vezes o pai nem dá o espaço para o filho dar contrapartida, porque tira a dignidade dele nesse excesso de dar. Aí o pai se torna ativo, Uhum, o filho é passivo. E aí vem a raiva, uhum, muitas vezes, as relações dos filhos que são agressivos, que não conseguem respeitar, começam a crescer para uhum. cima dos pais, até mesmo com uma forma de raiva inconsciente, porque a mensagem que o pai diz o tempo todo é: você não dá conta, você é incapaz, eu faço por você. Eu faço. Por Nossa, você. muito bacana. Não é Por nem você. pra você, nem com você. Eu faço por você. Aí, Nossa. bagunça. A Fabiana aqui, Barcelos, está falando, eu vou estudar mais esse tema, ou esse tema mesmo. É. Eu falaria esse trem, como o mineiro fala. E depois ela falou que faz todo sentido. Muito bacana. Não, é muito legal essa constelação aí. A gente aprofundando e a gente vê que com essa técnica, com esse conhecimento, se resolve vários conflitos, né? Vários, como você deu o nome aí de emaranhado. Os emaranhados são os padrões de repetição, padrões negativos, vícios, até mesmo destinos de morte, que muitas vezes a gente vê se repetindo numa família, casamentos que não dão certo, aqueles padrões assim que a igreja falava que era maldição familiar, que a gente não chama de maldição familiar na constelação, tá? Eu ouço muito falar isso, né? Eu já ouvi muito. A maldição, família, isso é uma maldição. Essa família, todo mundo separa, essas famílias, todo mundo
ter um filho assim, tal, é maldição. Mas Não não tem é. nada disso. Não, não tem maldição. Porque como a constelação ela é muito complexa, não daria para poder, né, falar sobre tudo aqui. Mas existem os Falar. padrões que a gente percebe que são de repetição de até 7 gerações para trás. O destino se repete muito. Então, quando a gente faz a constelação, que a gente abre o campo da pessoa, seja com representante em grupo, ou seja na constelação de boneco que é feita de forma individual, a gente consegue Ah, perceber quais são esses padrões que se repetem, quais são as leis que estão no lugar, quais são as leis que estão sendo desrespeitadas. E a partir disso a gente consegue dar um diagnóstico, mostrar para a pessoa como é que funciona o sistema dela, o que está ali dentro, que está adoecido. Então, a pessoa ah, pode, dali, mudar, vai depender muito do que ela percebe e de qual que é o desejo de real mudança que ela tem. E ela pode pegar essas informações também e levar para a terapia hum, dela. Ela pode aprofundar, ela pode ter um entendi. tempo maior para trabalhar essas questões na psicoterapia. Aham, É como se fosse um diagnóstico. Eu falo que é como se a gente subisse numa montanha e olhasse lá aham, de cima, numa visão mais ampliada, o que está acontecendo lá embaixo, que a gente não consegue enxergar porque a gente está no olho do furacão. entendi. Você disse que não existe maldição, né? Mas existe esses casos de família que se repetem vários A gente conflitos. não chama de maldição na constelação, mas Aham, muitos religiosos vão dar o nome para esses padrões que se repetem de maldição familiar. Porque vai aham, acontecendo mesmo, né? Assim, você vai olhando para aquela geração, você fala assim, nossa, mas todos os primos têm o mesmo tipo de destino. Aí você vai para uma geração para cima, você vira e fala assim, nossa, mas todos os tios e tias tiveram mais ou menos aham. o mesmo destino. Aí você vai pesquisar a história da avó e do avô. Aí você vira e fala, nossa, mas essa história também está Igualzinho. muito parecida. Aí você começa a perceber que existe um padrão intergeracional que está se repetindo. Às vezes subconsciente, né? Uma boa Muitas pergunta aqui, vezes. como romper os padrões? A Fabiana fez a pergunta. Como romper esses padrões? Quando a gente consegue acessar esses padrões na constelação familiar, o primeiro Ah, passo para romper é você até perceber que esses padrões existem. Porque é impressionante quando você está constelando, muitas vezes a pessoa olha para aquele sistema, ela vira e fala assim, nossa, eu nunca tinha percebido isso. Aí a gente vê, olha, tá vendo, tá se repetindo. E aí, como que a gente vai romper o padrão? A gente vai tentar equilibrar, por exemplo, a ordem, a que lei às vezes que a está. pessoa está numa família, ela fala, "Ué, mas isso aconteceu com a minha família, igualzinho está acontecendo com a minha família, meus irmãos, aconteceu com meus tios, tal." A pessoa já tem não é tão subconsciente, ela já tem consciência daquilo. E Algumas aí, vezes, outras não. Porque aham, eu constelei uma pessoa há um tempo atrás aham, que a pessoa tinha muita dificuldade com a figura masculina. hum, E eram aquelas mulheres que são muito fortes, mulheres guerreiras, que têm energia muito masculina nelas, tem pouca energia feminina, e tem muita sei, dificuldade de olhar para o masculino com respeito. Aí foi constelar aham, um tema. Chegou lá e falou assim: eu quero constelar a relação com a mãe. Aí eu joguei, hum, eu tinha primeiro aberto as cartas com ela do Mahalila, virei e falei assim: aqui tá falando que a gente tem que constelar outra coisa. Vamos abrir a constelação, vamos ver o que, que vai dar. Aí a gente fez a hum, constelação. E aí, quando a gente foi ver, eu pedi para ela ir colocando as gerações, e aí a gente não fala o que, que significa os bonecos, nem nada, para a pessoa não projetar. Então, a hora que eu aham, olhei para o tema dela, eu virei e falei assim: peraí, mas é sempre assim na sua geração? Os homens são pequenos, as mulheres são grandes? Você está colocando aham, aqui bonecos de criança para os homens, as mulheres adultas e todos os homens pequenos? Sempre foi aham. assim? Você está vendo? Olha só, parece que essa visão de homem aqui do masculino, ela se repete. Aí ela falou assim: nossa, é mesmo. A minha Aí que mãe é ela se assim, a minha deu avó conta. é assim, não sei quem é assim. Aí a gente vai conversar um pouco. Aí a gente vai ver qual ordem está desequilibrada. A gente vai tentar colocar essas ordens no lugar. Vai No trazer lugar. consciência os aspectos inconscientes. Vai incluir quem está excluído. Vai respeitar a ordem da hierarquia para quem está fora do lugar. Vai perceber Aham, a por exemplo, nessa questão do masculino pequeno e da mulher grande, existe claramente uma desordem entre dar e receber.
onde a mulher, ela faz um papel de dar o tempo todo, ela tem que ser guerreira, ela tem que dar conta do mundo, segurar tudo no mundo, e não deixa o homem fazer o papel do homem dele. Então a gente já Entendi. aponta, tá vendo aqui, olha, você não tá conseguindo deixar seu homem ser grande igual você nessa relação, tem um desequilíbrio aqui. Então a gente vai mostrando quais são os desequilíbrios, a pessoa vai ter a Aham, oportunidade de rever, de refazer isso e aham, tomar decisões diferentes, com uma consciência diferente a partir de então. A constelação é mágica? nossa. Não, ela não é mágica. Ela mexe com a percepção do sistema? Mexe. Tem ali uma energia que Uhum, atua coletiva? Tem. Mas as principais mudanças vão partir da pessoa constelada. A partir disso que eu uhum, vi agora, o que eu faço com isso? E aí ela uhum. vai ter a oportunidade de mudar. É o autoconhecimento, né? É o Vamos, autoconhecimento. vamos passar agora um pouquinho para o Mahalila. Fala para a gente mais sobre o Mahalila. Então, o Deixa eu ver se eu Mahalila, consigo ler aqui o que a Fernanda falou. Só quem já fez constelação como esse método de espetacular. Não dá nem para descrever ou explicar. Ela está elogiando o método aqui e diz que o negócio é fera mesmo. A não, a técnica, constelação né? funciona, gente. A constelação, Funciona. tem gente que fala que é coisa de macumba, que é coisa espiritual, e não tem Ah, nada a ver. Não tem nada a ver com não tem religião, não tem nada a ver nada, com isso. Não, não tem nada a ver com esse aspecto da energia de religiosa, espiritismo, não. Tem vários nada a ver. evangélicos que são consteladores, vários católicos que são consteladores, então isso não tem nada a ver com a religião. Ah, Acho que é muito importante saber. Só que quando a correto. gente abre o campo morfogenético, ele traz tanta informação do sistema daquela pessoa que parece mágica, Ah, mas não é. parece, mano. É Entendi. uma conexão com as memórias coletivas daquele sistema. E é muito interessante, acho que só vivenciando para saber. Realmente. Vivenciando. Legal. Vamos passar para o Mahalila. Como que é o Mahalila? O trabalho, a técnica, como que Tá. começou? Ou, se não quiser contar a história, só mesmo o Eu vou pincelar ele rapidinho aqui. O Mahalila é uma pincelar. técnica. Pode Pode falar? falar. O Pode. Mahalila, ele é um jogo hindu, tem mais de 3.000 anos, onde os mestres, eles jogavam com seus discípulos, a fim de conduzir Ah, eles para uma consciência plena. Ele aham. é um jogo que tem 72 casas, e cada casa desse jogo, ele tem um estado de consciência humano. Começando Hum, pelos estados de consciência mais primitivos, que são os estados de consciência de sobrevivência mesmo, aos maiores, que são lá para eles, e aqui também a gente pode jogar com essa intenção, mas muitas vezes não, que é a questão da iluminação, que é você se desapegar de todos os seus, dos seus apegos egóicos, do que você vive no ego, e passar a viver quem você é de verdade, na sua essência, no seu eu, que é o que hum. você é quando você nasce, antes de você ser moldado e passar por tantos traumas, por tantas situações, né, na vida. A inocência de uma criança. Mais ou menos isso. O objetivo da iluminação seria você entrar em conexão com o todo, saber que você e o universo é tudo a mesma coisa. E Sei. perceber quais são os seus estados de consciência. Porque cada trauma que você tem te prende num estado de consciência diferente. Então, muitas vezes, esse padrão de repetição que a gente tem também, além de ser uma questão geracional, existe uma Hum, questão de um padrão que você cria através das suas próprias experiências. Então, tudo vem da geração e eu não tenho responsabilidade sobre nada, então eu estou repetindo só as gerações anteriores? Não, não é verdade. Existem situações e vivências aqui que são suas e que vão te deixar preso num estado de funcionamento, num padrão egóico, num padrão de crenças, de valores, de funcionamento que travam sua vida também, que te impede de realizar um monte de coisa. Então, nesse jogo, o que acontece? A gente elabora uma questão e você só entra hum, no jogo quando você tira um no dado, que é o ponto de partida. A partir de então, você vai jogar os dados e vai andar a quantidade de casas que o dado tiver. E em cada casa que você para, a gente chama que é por sincronicidade. É como se fosse um pouco da questão da constelação familiar também. A casa que você para é a casa que hum. tem muito a ver com o seu ego, que está adoecido. Então, a gente vai vendo qual que é o caminho que a pessoa está percorrendo naquele tabuleiro para ver quais são as identificações egóicas que mais se repetem.
Quais são os Hum. vícios que ela tem? O que ela precisa trabalhar? Quais são os É recursos um, que ela precisa é um desenvolver? jogo mesmo, né? É É um um jogo jogo, mesmo, e através desse jogo vão se descobrindo coisas do interior da pessoa. é como se fosse a sua mente projetando no jogo aquilo Ah, que precisa realmente perceber que está inconsciente. Então, o jogo ele tem o objetivo de hum, trazer para a consciência muitos aspectos que estão inconscientes. Então, ver as suas hum, repetições, ver em qual estado de consciência que você está mais apegado, o que você tem que trabalhar, como que você trabalha isso. Ele te dá dicas hum, de virtudes que você precisa desenvolver para poder tirar esse padrão, para romper com isso. Mostra hum. onde que você pode cair nesse padrão também, de novo, de comportamento que é São negativo. cartas? São cartas? Existem as cartas projetivas também. A gente pode jogar com o tabuleiro e a gente pode jogar só com as cartas. A Ah, gente sim. trabalha com as cartas projetivas e são perfeitas. A gente E as consegue cartas e o fazer. tabuleiro são perguntas que vão sendo feitas? Não, você faz uma pergunta para você entrar no jogo. Por exemplo, assim, por Ah, que eu não consigo prosperar na minha vida? Aí, ah, as casas que você percorrer vão te indicar o caminho do porquê que você não está hum. conseguindo prosperar onde você está. Você tá apegado o quê? No instinto de sobrevivência, você tem medo de faltar muita coisa para você, E você está com cada medo. casa já é como se fosse uma pergunta, assim. Você vai para esse caminho ou aquele, não é isso? Quando você chega numa carta, aí o jogo, os próximos passos vão te mostrar se você tá Entendi. conduzindo para o lado ainda do apego, daquilo que precisa ser trabalhado, ou Ah, se você já está conseguindo desapegar um pouco daquilo, te mostrando o que, que você precisa trabalhar, mostrando qual que é a virtude que você precisa ah, ter. Então, ali a gente olha o jogo como um todo. Cada casa e qual que é a dinâmica dentro do jogo. bacana. Então mistura as casas do tabuleiro e cartas, né? Ou Não, uma as coisa só, cartas depois não, ou a eu não outra preciso coisa? usar as cartas quando eu estou jogando no tabuleiro, não. Se eu não quiser usar o Tabuleiro. tabuleiro, eu consigo ter outras formas de jogar com a pessoa ou de usar as cartas projetivas para poder Uhum, mostrar qual que é a rota, o que está acontecendo com ela, qual que é o padrão, qual que é o uhum, sentimento que está ali, o que está impedindo ela, uhum. o que está enchendo aquela pessoa. Porque a gente está cheio, cheio de sentimentos, cheio de medo, cheio de traumas, cheio de valores, cheio de crenças. Isso tudo tem que vir à tona. A gente tem que olhar para isso para a gente se tornar livre para poder fazer escolhas conscientes. Senão, quem manda na gente, muitas vezes, são as escolhas inconscientes. Por isso que o autoconhecimento é extremamente importante. Eu preciso saber quem eu sou. Muito bom. Senão, quem escolhe para Exatamente. mim não sou eu. Não é você. É o meu Ah, inconsciente. Fabiana, vou querer jogar isso. A Isabel, acho que é Lu Castro. Isabela é fera demais. Não, mas que legal, viu? São técnicas muito bacanas, né? E bacana é isso, que você consegue colocar isso durante a sua consulta, a sua análise, né? Às vezes ali tá uma coisa meio emperrada. Eu viro e falo assim aqui, vamos pegar as cartas, vamos olhar para as cartas, vamos ver o que está acontecendo aqui. Aí as cartas, através da Ah, projeção, traz à tona sentimentos, alguma situação, alguma coisa que está acontecendo, e aquilo ali já é uma informação suficiente, dali a gente parte para o aprofundamento. Então, como eu disse, eu muito posso jogar. bacana. Porque não fica só aquele negócio do escutar, né? Só da psicoterapia tradicional, de só escutar tal. Que eu também, eu não, Depende não muito tô da. falando mal, eu não tô falando nada contra, mas são técnicas que vão avançando e vão ajudando a melhorar, né, essa psicoterapia. Né? Ferramentas que trazem Ah, dinamicidade para o tratamento. porque a gente ouve, né, de psicoterapia de anos e anos, eu acho que com isso, igual você falou, torna mais dinâmico, mais, você consegue descobrir, se autoconhecer com mais facilidade, mais rapidez, você, né? Sim. Dá uma Se eu acelerada no estou processo. pegando bem, acelerada. Recomendo Isabela, a Carol aí, ó. Joia. Vamos passar agora para esse que você está em formação aí, o analista corporal, né? Você está fazendo aonde a análise corporal? Eu faço análise corporal através do Corpo Explica,
que O também corpo explica. É um instituto, é um curso? é um instituto, assim, eles têm instituto de pesquisa, eles usam bases científicas, eles usam conhecimento da psicologia, da bioenergética, da leitura corporal do Reich. Então, Tem eles aquele também. livro e tem dentro das relações comportamentais o tal do corpo fala, né? Que a gente, às É, vezes, o corpo fala mais do que as palavras ou tal. sim. Então, o corpo explica, não é. Estou falando que é da mesma coisa, não é a mesma coisa, Não, não é a mas mesma coisa. Mas tem uma percepção é, que o corpo ele tem mais informações para a gente do que a pessoa, às vezes, consegue falar. Às vezes a pessoa nem sabe exatamente entendi. o que falar ou como ela funciona, e o corpo, ele mostra pra gente um pouco do funcionamento da mente dessa pessoa. Ah, sim. O Então, corpo explica. o que é a análise corporal? A análise corporal, ela fala o seguinte, que através do formato do corpo da pessoa, a gente consegue entender como que a mente dela funciona. E Ah, eu não sei se você já viu aquele filme que chama Divertidamente. não. Algumas Vou até pessoas anotar aqui. chamam Divertidamente. Ele é muito Diver... legal. As É um crianças todas filme assistiram. curto. 1 hora e pouco. Ele é um filme de desenho animado, muita criança já viu, mas muito adulto. Ele até foi muito recomendado na época para as Ah, crianças começarem a entender como é que as emoções funcionam. Só que a sim. gente fala, a gente brinca que a análise corporal funciona mais ou menos como divertidamente. Porque a gente Ah, tem, basicamente, 5 formas de funcionar, que a gente chama de 5 traços de caráter, que é o sim. esquizoide, o oral, o psicopata, o masoca e o rígido. Isso não tem nada a ver com a questão da psicopatologia clássica em relação ao masoquismo e o psicopata, não tem nada a ver em relação à psicopatologia. Não tá nada. São nomes Sei. dados há muito tempo atrás para algumas formas de caráter, que são formas de funcionar da mente. Então, o Corpo Explica fala o seguinte: cada traço desse ocorre numa fase de desenvolvimento Hum, entre o útero e os 5 anos de idade. Então, hum, nesses 5 anos, eu vou passar por 5 fases de desenvolvimento diferentes. Eu vou ter 5 experiências diferentes que vão me hum, gerar dores e recursos para lidar com essas dores, que são em fases marcadas. Então, eu passando hum, por essas 5 fases da vida, eu vou adquirir em porcentagem um pouco de cada traço desse. Existem as pessoas que têm os traços bem equilibrados, que vão ter em torno de 20% de cada traço e vão ser muito equilibrados e vão ter as dores e os recursos de cada traço. E aham, pessoas que têm o que a gente chama de pico, que são os tipos de caráter que dominam a forma de funcionamento daquela pessoa, que varia entre 1 e 3 hum, picos, por exemplo, e que são a forma dominante da pessoa reagir ao mundo, através das hum, dores que foram criadas e dos recursos que ela tem para poder lidar com as situações. Então, quando você passa por essas 5 fases, não só as dores e recursos são formados, como o seu corpo também se molda para lidar com essa dor e com esse recurso, para permitir que você tenha um recurso para lidar com aquela dor. Então, é como se o seu corpo fosse moldado até os 5 anos de idade. Ele muda um pouquinho daqui para lá, dependendo do pico de traço que está assumindo, mas no fundo as características, elas vão ser as mesmas. Você pode estar mais hum, gordinho, mas você vai ter o traço ali daquele traço de caráter que não é gordinho. Você vai. Mesmo quando você está com uma alteração corporal, que vira e fala assim: ah, mas quando eu emagreço, meu corpo muda muito. Muda, às vezes muda sim. Mas as características que a gente avalia, das 6 partes do corpo que a gente analisa, elas permanecem. Muda um pouco entendi. a constituição da gordura corporal, às vezes, mas o formato das 6 coisas que a gente analisa, que é cabeça, olho, boca, tronco, quadril e perna, eles mantêm uma estrutura básica. Então, quando a gente vai fazer a análise da pessoa, a gente olha para aquilo, para o corpo, a gente pega ponto por ponto dessas partes do corpo, a gente vai analisar, vai pontuar quanto de cada traço a pessoa tem naquela parte do corpo, vai somar e vai ver
quais são os picos que essa pessoa tem. Então, eu consigo ver qual que é a dor. Essa pessoa, por exemplo, o esquizoide, ela tem uma dor de rejeição muito grande. Então, muitas vezes, a dor primária dela, a dor com que ela interage no mundo é através da rejeição. Mas aí ele tem recurso. Qual que é o recurso? Ele é muito ele é muito criativo, tem ideias, ele é muito lógico, ele é muito racional. Então, eu sei o que esperar daquela pessoa e o que eu não posso esperar daquela pessoa, avaliando cada traço de caráter que ela tem. Então, a gente soma. Olha, esse traço aqui, quando combina com esse, essa característica fica altíssima. Olha, esse traço aqui briga com esse, porque esse aqui é muito racional e esse aqui é muito emocional. Então, eles vão brigar. Uma hora ele vai funcionar de forma racional, uma hora ele funciona emocional. Ó, essa pessoa aqui é 80% racional. Nem precisa esperar a emoção dela, porque não vai ter. Então, assim... Isso consegue através da análise corporal, do corpo da pessoa. Através da análise corporal. Através do corpo da pessoa. Dessa análise, dessas 6 partes específicas do corpo dela, a gente consegue avaliar, e aí a gente sabe como que a mente dela funciona. E essa mente só foi criada porque quando ela passou pelas 5 fases de desenvolvimento da vida dela, ela teve uma história. Então, a gente sabe através do corpo, a gente sabe como a mente funciona, e sabendo como a mente funciona, a gente sabe um pouco da história daquela pessoa. Eu sei que o esquizoide, por exemplo, a mãe teve uma gestação muito complicada. Foi uma gestação que foi difícil para a mãe. A criança se sentiu rejeitada. No oral, a gente Isso sabe... se molda até os 5 anos. Até os 5 anos de idade, através da mielinização que ocorre no nosso corpo, que começa no cérebro e vai até a região sacral. Então, quando a mielinização está acontecendo nessa região aqui do cérebro, as minhas sinapses ocorrem aqui, fazem um caminho de funcionamento de aprendizado que está ali comum, que é recorrente. Então, fica gravado. Imagina uma floresta. Imagina uma floresta toda fechada, que você vai passando lá o facão e vai abrindo caminho. Você está abrindo caminho ali. Então, essas são as sinapses. Ali vai passando... Começando um chuvão aqui. Aqui começou um pouquinho também. Então, aquele clarão que fica é a forma que o seu cérebro está aprendendo a agir e a reagir no mundo, através dos estímulos do meio. Então, eu vou abrindo clarão no meu cérebro, minha forma de funcionar e tudo mais, e isso também... o meu corpo vai acompanhando para dar conta de sobreviver àquela fase. Então, quando existe a poda neural depois dos 5 anos, tudo que eu não usei muito é descartado e fica para mim aquilo que foi recorrente. E isso significa o formato do corpo também. Então, por isso a gente consegue... Espera só um minutinho que eu vou fechar a janela. Galera, um chuvão aqui, desculpa aí, mas é porque começou o chuvão. Bom, Deus mandar água para nós. Mas que legal, viu, Isabela? Eu não sei se está ficando claro. Tá ficando claríssimo. Não, tá ótimo. Nós já estamos com 52 minutos. Eu queria voltar, eu queria aqui de novo falar, ó. Vou falar logo esse novo que vai ser o seu profissional aí que vai bombar. E você tem até um site também, né? O Isabela Barcelos Psicologia. Esse Isabela com 2 L's e tem o @ né? O Instagram. E tem o isabelabarcelospsicologia.com.br, que é o seu site. E tem o seu, esse que você está nele aí, o isabela.c.barcelos. E esse Isabela aqui não é com 2 L's, é só um. Que é esse que ela está usando. Então, gente... nós já estamos aí com 53 minutos. Eu queria te agradecer demais. O assunto, deixar a gente vai até esmiuçar tudo, dá muito para pano para manga, como se diz. Mas quem quiser achar, já teve comentário aqui, ó, o Felipe, melhor psicóloga de BH, me ajudou muito. Hoje estou com uma pessoa, basta acreditar, outra pessoa. Outra pessoa. Acho que foi o próprio Felipe, deixa eu ver. Foi o Felipe que falou isso. Então, vários comentários, muita gente gostando. Tem mais aqui, ó, é impressionante como a leitura corporal é realidade. Pessoal adorando. Então, essa live vai ficar aqui no Instagram, vai para o canal do YouTube do BHY e vai para o Facebook, a página do BHY. E eu mando essa live inteira para
para Isabela, para ela usar e colocar nas redes sociais, esmiuçar aí. Tem gente que pega pedaço e põe, monta Sim. conteúdo. Joia? Então, beleza, gente. Te agradecer demais e fica aberto aí, Isabela, para você usar aí os minutinhos para fazer suas considerações finais, falar o que você quiser, o que ficou faltando para falar com a gente. Pode falar. Primeiro, agradecer imensamente o convite. Foi muito importante para mim. Eu tive meu filho há 1 ano e meio, então assim, eu fiquei muito ausente de rede social. Eu já não sou muito adepta. Tem a Bárbara Aham. fazendo a minha parte, que está criando a minha parte. Gerindo sua gestão de redes sociais aí e tal, cuidando. Porque eu sou muito Bacana. dinossauro para essas coisas, mas agora isso vai mudar, vai Aham, melhorar, né? com Essa certeza. era trouxe isso, né? A questão da pandemia. Isso. Fiquei ausente disso tudo, até porque eu tirei na pandemia também a função mãe, fui pagiar meu filho, agora que eu estou voltando com mais É. força também para atendimentos, para tudo. Você teve E durante a pandemia mesmo, né? Foi quando que nasceu? ele nasceu no dia 15 de abril. No dia 18 de Ó, março, eu fui colocada em repouso absoluto. Ele nasceu no nisso lá início da da pandemia. pandemia. E aí eu Aí já tive, tinha que ficar em casa mesmo, já tinha que mudar e pronto. Aí dedicou era só quase atendimento 100% aí. online. E aí eu fui Aham, vivenciar um projeto de vida meu que era maternidade. Então eu verdade. priorizei isso agora. Fui para maternidade, agora eu estou equilibrando de novo as relações, né? Porque não adianta, assim, Legal, não é que não adianta, é uma escolha minha. Eu não quero ser só legal. mãe, eu quero trabalhar a minha função de mulher, de profissional, então eu estou voltando agora. Vão ter mais conteúdos por aí. E eu Joia. queria só ressaltar a importância, gente, para a gente ir para a vida, para a gente fazer escolhas saudáveis, para a gente ser feliz, para a gente se tornar um adulto saudável, a gente precisa se conhecer. Então, o autoconhecimento é tudo. Para você escolher viver a vida que você quer ter, que é a sua vida, não a vida de outras pessoas, ou uma vida através de Uhum. valores sociais, desejo dos pais, desejo do parceiro, ou seja lá o que for, o único mecanismo que te dá liberdade de você ser quem você precisa ser e escolher de forma consciente e saudável e expandir a sua vida é através do autoconhecimento. Então, a psicoterapia e outras formas de técnica, tudo que faça você entrar em contato com quem você é de verdade, vai te ajudar muito, então faça. Busque. Existem Muito bom. canais, existem vários tipos de terapia, várias abordagens. Então, assim, quem puder investir em alguma coisa na vida, invista no autoconhecimento. Que a partir do momento que você se gostar e se autocuidar, você cuida de todas as áreas da sua vida. A sua vida vai para frente, ela vai deslanchar. Vai Cuidando de deslanchar. cada dorzinha Nossa, sua e aceitando cada recurso, cada potencialidade que você tem, que você não joga para fora, seja lá pelo que for. Então, o conhecimento te cura. Ele te cura e te joga. Então, vai para a vida. nossa. Fechou com chave de ouro, Isabel. Muito bom. Eu Legal. agradeço, viu, Assistam Clécio? a live inteira. Quem está aqui e não assistiu desde o início vai estar disponível aqui. Top demais, Isabela. Vou repetir, Isabela Barcelos Psicologia. Isabela com 2 L's. Tem o Instagram e tem o site. E o isabela.c.barcelos. Procure, manda direct, procura. Ela tem um consultório na Prudente, na Cidade Jardim. Fera demais aí. A gente fala, a gente pensa psicologia, psicólogo, só pensa aquelas terapias, né, de 40 minutos de conversa e tal, e tem aí esse monte de técnica de terapia, de coisa que vai dar dinamismo, vai se tornar mais rápido, né? Tá bem explicado aí, eu estou tentando resumir aqui, mas foi muito bem explicado pela Isabela. Isabela, te agradeço demais, fica com Deus, saúde Meu e Deus. paz. Qual o nome do seu filho? É o Benício. Benício, acho que alguém colocou aqui o filho mais lindo do mundo, tal, acho que foi a Ele é Fernanda, a coisa mais linda do mundo. que Ele é a é coisa mais lindo, né? Não tinha como eu Joia, ficar menos do que esse tempo que eu fiquei só apaixonada demais com ele. pois é, joia demais. Muito obrigado, Deus te abençoe, saúde e paz para o Benício, para sua família. Procurem a Isabela Barcelos, que ela está aí disponível com várias técnicas, com várias coisas, e a gente vê que ela tem muito conhecimento, muita coisa para ajudar as pessoas aí a se desenvolver e ir para a vida, como ela mesma falou. Obrigadão, Eu Isabela, fica agradeço. com Deus, beijo.
Muita Até a gratidão. próxima. Beijo, até a próxima. Tchau. Que papo top com a Isabela. Você viu aí, né? Conhece demais. Assistam a live inteira. Vão lá no Instagram dela, o profissional, o pessoal. Manda direct, procure, porque há vários caminhos, né? A gente está falando aqui o poder do autoconhecimento e alguns caminhos para alcançá-los. Muita coisa pode mudar na sua vida, você pode se desenvolver através de técnicas aí, de vários conhecimentos aí, constelação familiar, marralira, análise corporal. Gente, amanhã uma super live com a Etel Rossi, a ganhadora do Terra de Minas, da receita do Terra de Minas, escaldado da mãe Júlia. Não perca amanhã às 19 horas. Obrigado! Fica com Deus, segundou, amanhã terçou. Beijo, beijo do tio Clésio. Hashtag fui. Tchau.